Nossos cumprimentos aos estimados espectadores que acompanham o trabalho do Evangelho, da evangelização que é proferida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. E hoje, dando continuidade ao estudo que é permanente, nós vamos estudar o capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis, particularmente dos itens 1 a 15, que aborda as condições, a qualidade e a eficácia da prece na visão espírita. Esse capítulo se encontra na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Para preservarmos as palavras do Mestre, nós vamos encontrar no capítulo 6 do Evangelista Mateus, dos versículos 5º ao 8º, a seguinte passagem: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Bem, e logo depois dessa passagem, nós vamos encontrar, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, que o Mestre nos ensinou, vem logo depois dessa passagem. Por isso que o Mestre sempre aborda e sempre valoriza diante da oração, para que nós nos recolhamos no nosso quarto interno, ou seja, que nós voltemos os olhos para dentro de nós mesmos e do fundo do nosso coração nós sejamos capazes de fazer a prece em segredo. Esse é o segredo, fazer a prece em segredo, porque Deus vê o que se passa em segredo. Muito bem, são 3 os objetivos principais da oração, da reza ou da prece intercessória. Quando nós oramos, nós temos 3 objetivos: louvar, pedir e agradecer. Evidentemente que nós menos louvamos e agradecemos e mais pedimos. Evidentemente, nós estamos ainda no estágio evolutivo, ainda numa fase bem inicial, talvez por isso, devido à nossa imaturidade psicológica, à nossa imaturidade espiritual, nós ainda não somos capazes de mais louvar, mais agradecer do que pedir. Nós não estamos no mesmo nível de evolução de pessoas, por exemplo, como a irmã Dulce, a grande freira lá de Salvador, na Bahia, que numa ocasião ela confidenciou ao nosso querido Divaldo Franco que quando ela inspirava, ela dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ela expirava, ela dizia: obrigado nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, ela orava o tempo todo. E é importante nós orarmos com maior frequência, porque nós orando com maior frequência, nós somos capazes de nos manter em sintonia com os benfeitores espirituais, e nos mantendo em sintonia, nós somos capazes de tomar as decisões mais adequadas, não somente para a nossa vida de relação das atividades de ordem material, como também para as atividades de relação que envolvem as coisas do sentimento, as coisas do relacionamento com a família, do relacionamento com os amigos, do relacionamento no trabalho e assim por diante. Chico Xavier dizia que ele orava o tempo todo, e que ele não compreendia como que as pessoas ficavam dias, semanas, meses sem orar. Muito bem, nós vamos encontrar também dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita não preconiza nenhum ritual, nenhuma quantidade de vezes que devemos orar. Mas no Livro dos Espíritos, no capítulo relativo ao sono e aos sonhos, nós vamos encontrar a orientação dos benfeitores espirituais dizendo que ao deitar-se é importante que nós façamos uma oração para nós entrarmos em contato com o nosso anjo da guarda ou com o nosso espírito protetor, para que nós, ao nos desprendermos do nosso corpo físico no período do sono, que nós entremos em contato com esses amigos benfeitores para que os acompanhemos, para que possamos acompanhá-los no período do sono e não nos envolvermos em inferioridades, em buscas inferiores que certamente não trarão um quadro evolutivo mais desejado. O outro momento que é importante, que os benfeitores espirituais nos orientam para que nós oremos, é o momento de ao levantar-se. Nesse mesmo capítulo há uma mensagem belíssima atribuída ao espírito Vmono, eu imagino que seja Vigário Mono. E esse espírito, ele relata uma mensagem belíssima dizendo que a nossa obrigação ao acordar é agradecer a oportunidade da vida, agradecer a oportunidade de desenvolvermos as nossas atividades por mais um dia e pedirmos para que Deus nos oriente, nos acompanhe, nos inspire ao longo do dia para, evidentemente, tomarmos as decisões mais adequadas. Muito bem, relativo a esse versículo do Evangelho, quando orardes, tranqueis em vosso quarto interno e orai em segredo ao Pai, nós vamos encontrar na obra Livro da Esperança, psicografado pelo nosso querido Chico, no capítulo 88, nós vamos encontrar uma orientação muito sólida, uma orientação de um elevado cunho espiritual, quando o Emmanuel, o benfeitor espiritual, assim nos orienta. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da moléstia,
e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste sofrimentos materiais e a carência te bate à porta. Ou seja, tudo aquilo que nós pedimos, vamos dizer assim, deu tudo errado. Pedimos a cura de doentes amados e esse doente evoluiu para a morte. Solicitamos o afastamento da prova e o desastre atingiu pessoas que amamos. Suplicamos a sustentação da doença e a doença provocou deformidades definitivas. Imploramos suprimentos materiais e, infelizmente, a fome abateu-se em nosso lar. Ou seja, muitas vezes aquilo que nós pedimos parece que Deus não nos atende. Então, quando fazemos uma avaliação superficial, se nós temos uma compreensão mais acanhada da vida, nós vamos reconhecer que aquilo que pedimos parece que Deus virou as costas para nós. Agora, se nós não abandonarmos a prece, mesmo aquilo que pedimos e não fomos atendidos, mas se nós perseverarmos na prece, aliado à prática do bem, por que aliado à prática do bem? Porque o bem que se faz anula o mal que se fez. Então, se nós perseverarmos na prece e se nós aliarmos essa perseverança à prática do bem, nós vamos compreender. Primeiro que nós vamos granjear, nós vamos adquirir paciência e serenidade. Paciência e serenidade para aquela frustração que obtivemos porque nas preces que fizemos nós não fomos atendidos. Então, primeiro nós adquiriremos paciência e serenidade. E nós vamos nos tornar capazes de compreender que a desencarnação foi socorro providencial impedindo sofrimentos insuportáveis. Todos nos recordamos de que o irmão do Chico, o senhor José Xavier, que o auxiliou muito quando o Chico começou a prática mediúnica lá em Pedro Leopoldo, num determinado momento, talvez no auge da sua existência, porque esse irmão, o José Xavier, era um irmão mais velho do que o Chico. E ele, num determinado momento, ele teve um derrame. E foi um derrame assim, foi muito sofrido para a família, porque todos admiravam e gostavam do José Xavier. E principalmente o Chico, porque ele naquele momento ele era o braço direito do Chico, sobretudo nas atividades mediúnicas. E aí o Chico, os benfeitores espirituais dizem para o Chico, evidentemente que o Chico em contato espiritual com os benfeitores, dizem para o Chico que assim que teve o derrame, os benfeitores estavam discutindo se valeria a pena desligá-lo do corpo nas próximas horas ou se seria mantido o planejamento inicial, que era o senhor José Xavier ficar mais de 5, cerca de 10 anos vivendo na cama em um sofrimento atroz, vítima do derrame. Imagine vocês nos anos 30, anos 40 do século passado, ser portador de um derrame com poucos cuidados que havia disponibilidade na época. Hoje já é difícil, imagine nos anos 30, anos 40, que foi o período mais ou menos
que o senhor José Xavier desencarnou. Então, se nós não abandonarmos a prece e se nós aliarmos a prece à prática do bem, nós adquiriremos paciência e serenidade e vamos compreender que a desencarnação foi socorro providencial impedindo sofrimentos insuportáveis, que foi o que aconteceu com o José Xavier. Nós também vamos compreender que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Então, se nós tivermos uma visão mais alargada da nossa existência, da vida espiritual, que a vida espiritual é eterna e é a mais importante, então aquele desastre que vitimou um familiar ou um amigo nosso, ele evitou calamidades maiores. E nós só vamos compreender isso, evidentemente, lá na frente. Mas precisamos ter isso em mente. Nós vamos compreender também que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais e soerguimento difícil. Então imaginem vocês uma pessoa que teve que, por alguma doença, teve que ter o braço, o membro superior ou o membro inferior amputado. Então aquela dor, aquela mutilação física, ela vai ser capaz de fazer com que aquela alma se mantenha centrada em colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais. Então aquele sofrimento é importante para o espírito eterno. E também nós vamos compreender que as dificuldades de penúria são lições da vida a fim de que a finança demasiada não se torne um explosivo em nossas mãos. Muitas vezes eu sempre me recordo que o Chico Xavier, no final da sua existência, ele dizia que ele se encontrava muito feliz porque ele havia aprendido a viver com o que era necessário. E nós vamos encontrar na questão 922 de O Livro dos Espíritos que a definição de felicidade do ponto de vista material é a posse do necessário. Muito bem, mas às vezes nós nos sentimos com tanto sentimento de culpa em nossa existência que nós não temos coragem, não temos ânimo, não temos moral de dirigirmos a prece ao Criador, a prece aos benfeitores espirituais, devido à vergonha que sentimos pelos nossos atos praticados que demonstram a nossa inferioridade. Mas o Emmanuel vem nos socorrer nessa mensagem nos dando a seguinte orientação: se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Ou seja, mesmo diante dessa situação de consciência de culpa, sejamos capazes de perseverar na prece, porque agindo dessa maneira, nós seremos capazes também de nos mantermos fiéis ao bem, e mantendo-se fiéis ao bem, nós vamos manter o espírito renovado. A prece, ela forma o campo do pensamento puro, e toda construção responsável começa com a ideia nobre. Então, mesmo diante da consciência de culpa, nós vamos manter esse espírito renovado, e mantendo esse espírito renovado, nós vamos
ter capacidade de nos mantermos com o pensamento mais purificado e seremos capazes de construir mesmo tendo errado anteriormente. Realmente, sem trabalho que o efetive, prossegue o benfeitor, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Ou seja, nós podemos ter belos planos, belas estratégias, mas se não trabalharmos para efetivarmos, esse plano vai se perder. Não vale prometer sem cumprir. Ou seja, naquela prece profunda, com sentimento profundo que fazemos e dirigimos uma conversa amiga e mesmo assim como pedintes que somos, Deus vai nos atender. Só que na conversa com Deus não vale prometer sem cumprir. E evidentemente que para cumprir temos que trabalhar e nos esforçar. Finalizando, não somente a nossa singela exposição, como também a mensagem do nosso querido Emmanuel, ele diz assim: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera o ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto. Entretanto, mostra sem alarde, mostra sem gritaria o serviço que se deve fazer. Ou seja, observemos a importância da oração. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das sombras em que muitas vezes nos colocamos, mas se nós nos mantermos fiéis ao bem, fiéis à prática do bem, fiéis a buscarmos anular o mal que fizemos com o bem que praticamos, então a oração vai se constituir para nós numa iluminação. E mesmo a nossa casa interna estando desarranjada, estando desajustada, estando envolvidos muitas vezes em quadros depressivos, em quadros de ansiedade, a oração vai ser uma lâmpada que vai iluminar a nossa trajetória e seremos capazes de colocar a casa em ordem, retirando os detritos, ficando em paz consigo mesmo e sendo capazes de multiplicar, de compreender e praticar a paciência e a serenidade. Diante dos desafios que a vida a todos nos propõe, é importante que sejamos cada vez mais capazes de praticar a paciência e a serenidade. Bem, amigos, encerramos esse nosso encontro desejando do fundo dos nossos corações que essa singela exposição possa contribuir para não somente a iluminação do nosso pensamento, a iluminação da nossa consciência, como também para que o nosso coração se torne mais sensibilizado, se torne mais aquecido. Um grande abraço a todos.